Boa tarde, pessoas queridas que nos acompanham em mais uma live e por falar em linguagem da criança. Essa é uma iniciativa do GEALIN, Grupo de Estudos em Aquisição da Linguagem da Unesp de Araraquara, coordenado pela professora doutora Alessandra Del Ré, e que tem como objetivo levar para um público amplo os resultados de pesquisas científicas realizadas na área de aquisição de linguagem, com interface com outras áreas como educação, psicologia, fonoaudiologia, e falar com pais, professores, público em geral. Tudo isso com uma linguagem mais acessível, sem aquele academiquez da academia, né, da universidade, que muitas vezes torna um pouco incompreensível a discussão para quem não é da área. Então, essa já é a nossa 8ª live, e você pode conferir todas as anteriores na nossa página do Facebook ou pelo YouTube. E, além disso, você pode conhecer os pesquisadores e pesquisadoras do grupo através das nossas postagens nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, e também, né, acompanhar os conteúdos que nós produzimos para vocês com todo carinho. Bom, o tema de hoje é um percurso interessante que vai falar diretamente com pais e professores. Nós vamos falar sobre linguagem e ensino, da aquisição à sala de aula. E para esse bate-papo, né, nós queremos convidar 2 professoras pesquisadoras que vêm trabalhando com questões nesse campo. Em primeiro lugar, eu quero chamar a pesquisadora Susana Rosa de Almeida. Ela é psicóloga, formada pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, possui especialização em psicologia da infância pelo setor de saúde mental, departamento de pediatria da Unifesp, é doutora em educação e saúde na infância e na adolescência também pela Unifesp, e fez o período sanduíche, né, na Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. E ela é membro do grupo Na Língua. Bem-vinda, Susana. Obrigada, Rô. Boa tarde, Rô. Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer esse convite super especial do grupo GEALIN, que é um grupo de pesquisa formado por pesquisadores que eu admiro bastante, assim, e para mim é um prazer estar aqui hoje compartilhando esse momento com vocês. Muito obrigada. Para nós é um prazer te receber, Suzy. Aliás, ela se chama Susana, mas eu a conheço como Suzy, né? A nossa relação já vem de um tempo atrás, né, Suzy? Sim. Então, assim, provavelmente eu não vou te chamar de Susana nessa live. Tem problema? Não, claro que não. Então vai ser Suzy mesmo. Sim. E para instigar um pouco mais esse assunto, esse debate, nós vamos ter outra pessoa com a gente, né? Quero chamar, então, a professora e pesquisadora Tatiana Vilela, também uma antiga conhecida, graduada em Letras pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, mestre em Ciências com ênfase em Linguagem e Cognição, e atualmente é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação e Saúde, também pela Unifesp, desenvolvendo pesquisas na área de semântica lexical, metodologia de ensino e aprendizagem de línguas. Ela também é professora de língua portuguesa no Ensino Fundamental 2, em uma escola do ABC, e membro do grupo Na Língua. Bem-vinda, Tati. Obrigada, boa tarde a todos. Queria primeiramente também agradecer, né, pelo convite, foi super especial. Vai ser um prazer estar aqui com vocês nessa tarde para discutir assuntos tão interessantes e tão relevantes para a nossa formação enquanto professores, né, enquanto profissionais da educação. Obrigada. Bom, eu também não vou te chamar de Tatiana. Provavelmente vai sair Tati toda vez que eu me referir a você, não faz mal, Sem né? problema nenhum. Como a gente falou, é que o ambiente é mais amigável, assim, a gente não deixou um pouquinho de lado do academiquez, então não precisa chamar pelo sobrenome, né? Sim. Ela, segundo Almeida, não precisa, né? Sim. Bom, gente, e para mediar eu. Vocês provavelmente já conhecem, né? Já sou figurinha aqui conhecida de vocês. A Tati e a Suzy são pessoas que eu gosto muito, assim, né? Particularmente, a gente tem uma proximidade grande, né? Porque a gente já trabalhou junto, principalmente com a professora Márcia Romero,
que é uma amiga querida também, e foi orientadora da Suzy e é orientadora da Tati, né? Bom, a gente está aqui para falar de aquisição de linguagem, linguagem e ensino de língua portuguesa. E pensar sobre aquisição de linguagem é pensar sobre linguagem em geral, né? Então, a primeira pergunta que eu quero colocar para vocês é o que a linguagem da criança pode nos ensinar, nos trazer de informação sobre a nossa língua? Eu começo dizendo que muita coisa, assim, porque quando a criança ela está aprendendo uma língua, ela explora com muita liberdade, né, os sons, o sentido das palavras, né, e isso a gente pode observar na sua fala, assim, né, nos empregos originais, inusitados, que às vezes nos causa riso, assim, né, e nessa criatividade observada na fala da criança, a criança vai nos ensinando que o funcionamento da língua, ele é dinâmico, né, a língua não é estática. E para mim é incrível observar como que a criança ela se apropria desse movimento dinâmico da língua, inclusive dessas reconfigurações que surgem, né, sobre a língua, inclusive nos ambientes mais virtuais, assim, né? No ano de 2017, quando eu estava coletando os dados do meu doutorado, eu me deparei pela primeira vez com a expressão miga a partir da interação com a criança que eu filmava, né? E eu disse, miga? Como assim miga? E aí depois eu fui perceber que essa expressão miga, ela estava vinculada a um bordão que surgiu na internet, né? Que é um bordão, miga sua louca. Vejam, como a criança, ela se apropria de forma muito rápida, assim, né? E é muito interessante perceber esse movimento, assim, criativo dela sobre a língua. As palavras vão migrando, né, dos discursos, da palavra do outro para a palavra da criança. Sim. E sobre o brincar? A gente fala de linguagem, mas, na verdade, a linguagem é múltipla, né? Sim. E é multimodal. Muitas vezes, ao falar de linguagem ou de língua, a gente pensa só na linguagem oral. Mas existe uma linguagem no brincar, né? Sim. Qual que é a importância do brincar para o processo de aquisição de linguagem e também para o ensino? Já que o brincar, o lúdico, o jogo simbólico, ele está atrelado também ao ensino, não só de educação infantil. Bom, eu acho que, assim, na linguagem da criança, a gente tem revelado tudo aquilo que há de mais surpreendente dentro da nossa língua. Porque a criança, por meio do brincar, por meio da interação que ela estabelece com seus pares ou com o próprio ambiente, ela acaba se apropriando e fazendo valer regras, se assim nós podemos dizer, que elas estão totalmente fora daquilo que qualquer descrição pode comportar. Então, a criança ela é capaz de dominar de uma maneira muito incrível toda a plasticidade, toda a potência que a linguagem demonstra para a gente. E é interessante também porque muitas vezes a linguagem da criança nos lembra um pouco a linguagem dos poetas, né? Sim. Essa ruptura que ela, né, traz, claro que não conscientemente, mas nos traz riso, nos traz poesia, a gente fica maravilhado, né? Então, mas quem trabalha com aquisição? Sim, Rô. Inclusive, tem um poeta que eu sou apaixonada, porque eu acredito, é o poeta Manuel de Barros, porque eu acredito que ele foi muito sensível à infância, ao período da infância, assim, né? E essa potência mesmo, essa potência da criança de brincar com as palavras, ele traz isso nas poesias, assim. É muito interessante o Manuel de Barros. Sou apaixonada por ele. Ô, Suzy, você trabalhou um pouco com o brincar na sua tese, né? Sim. Sim. Com o jogo, na sua dissertação de mestrado, também trouxe um pouco isso na tese de doutorado, né? Sim, sim. Muitos estudiosos da infância, né, eles concordam que o brincar, ele é um importante mediador no processo de aquisição da linguagem. E aí é importante ponderar aqui na minha fala de que brincar estamos nos referindo, né? Porque, às vezes, a criança está brincando ali com um objeto
de uma forma mais exploratória. E o brincar que a gente está se referindo aqui, que eu estou contextualizando na minha fala, é aquele brincar que permite o desenvolvimento, né, de trocas entre a criança e o outro. E aí esse outro pode ser uma outra criança, os responsáveis legais, as pessoas, né, que fazem parte desse contexto com a criança. O entorno. O entorno, E é interessante, Rô, pensar nesse brincar como uma interação lúdica que vai permitir à criança participar da brincadeira de forma ativa. Por exemplo, vou ilustrar assim para ficar mais claro. Aquela brincadeira que a criança joga os objetos, por exemplo, no chão, e observem essa brincadeira, ela é muito interessante, porque a criança joga os objetos e ela fica observando a queda dos objetos e também convoca o outro para que o outro pegue esses objetos. Né? E é interessante porque às vezes os pais falam, não vou pegar mais isso não, virou brincadeira. Mas é justamente uma brincadeira, e super importante essa brincadeira. Às vezes a gente não tem noção do quanto a brincadeira é importante, né? E aí alguns especialistas, eles vão afirmar que essa brincadeira, essa dinâmica do jogar objetos, pegar objetos, ela está diretamente com essa brincadeira, a criança ela vai construindo as noções de espaço, e essas noções, elas estão diretamente relacionadas com o processo de alfabetização, né? Já que, se a gente for pensar, as palavras, elas são organizações de letras. Uhum. Né? Então, vejam a importância. No contexto, na escrita, né? No contexto educacional, né, no contexto do ensino, é importante que a escola estimule essas interações lúdicas, assim, entre as crianças, né? Agora a gente está vivenciando um momento complexo, né? Que essas interações estão limitadas por conta da pandemia aí, mas eu acredito que a gente pode pensar em readaptações de atividades, inclusive, que pode ser realizada, por exemplo, pela criança e os seus membros familiares, assim, em casa mesmo, né? Já que a gente tem uma limitação aí por conta da pandemia. E aí é importante pensar no brincar, importante não apenas no desenvolvimento da linguagem, né, Rô e Tati, mas também no desenvolvimento cognitivo e socioemocional dessas crianças. Né? O Piaget, que foi um grande estudioso, ele vai falar que o outro é o melhor brinquedo o melhor brinquedo didático que a criança pode explorar na interação lúdica e nesse processo de aprendizagem. Então, a brincadeira é super importante. Super importante. A Fabiana Vilela está dizendo que é o desenvolvimento biopsicossocial. Sim. Né? E qual que é a importância da linguagem? A gente fala do brincar, mas o brincar envolve linguagem, né? E as primeiras interações da criança, como você citou aí, Suzy, são interações que estão fundamentadas no brincar e em uma linguagem que está sendo construída, desenvolvida juntamente com o interlocutor, né? Qual que é a importância da linguagem, então, nessas primeiras interações da criança e depois para a Tati no contexto escolar, já que a Tati está mais inserida aí na escola? Sim, primeiro a gente é preciso considerar que a linguagem oral, no caso a fala, ela é uma forma de comunicação que ela funciona na relação com outras formas expressivas, né, de comunicação, por exemplo, como os gestos, as expressões corporais e os desenhos. E aí, Rô, nesse contexto atual, né, é importante não restringir as interações da criança a uma linguagem tecnológica, né? É crescente a preocupação, assim, de profissionais, pesquisadores, estudiosos mesmo da infância, sobre os impactos dessa nova realidade, né? Estamos vivendo uma nova e complexa realidade. No ano de 2019, eles realizaram um estudo sobre essa relação entre o tempo de tela, né, e os indicadores de saúde mental de crianças, por exemplo, em idades escolares, de 6
a 11 anos. Esse estudo ele foi realizado por um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e aí nos resultados eles constataram que a exposição excessiva a crianças, né, e precocemente da tela pode gerar prejuízos em diferentes esferas do desenvolvimento da criança, como alterações alimentares, do sono, no desempenho escolar, na autoestima, na questão das atividades físicas. Então, vejam, a gente não pode negar que a exposição já faz parte do cotidiano das crianças, mas a gente precisa considerar que essa exposição, ela precisa ser equilibrada e monitorada por um adulto. E aí, e também entender que até mesmo esses resultados dessas pesquisas, eles apontam que não é possível substituir, né, substituir as atividades fundamentais da linguagem por esses recursos tecnológicos. E aí, quais são essas atividades fundamentais da linguagem? A interação face a face, a brincadeira conjunta, porque a brincadeira conjunta ela vai estimular, por exemplo, a construção de laços afetivos, e toda essa troca de experiência, né? Então, é muito importante que os recursos tecnológicos sejam utilizados de forma complementares e não substitutivos, né? Exato. Até Tati, porque... como fica nesse momento de pandemia? Em que a gente está, né? A gente não, né? Porque a gente sabe que nós somos uma minoria, assim, né? Mas as pessoas mais conscientes que entendem que a gente está num momento realmente muito perigoso, que a questão da saúde é uma questão importante, né, para a preservação própria e do outro. As mídias sociais, né, as telas estão sendo usadas, inclusive para o ensino. E então, como fica, Tati? Já é, assim, uma grande tendência, né, de estudiosos bem contemporâneos que tratam de assuntos relacionados à educação, falar sobre a questão do ensino híbrido, né, que ele envolve justamente essa outra linguagem que deveria vir para somar e não para afastar ou segregar ainda mais os alunos do seu processo de aprendizagem. Então, nesse momento, é claro que é uma grande porta, né, para as questões de ensino, né, o acesso à tecnologia, à internet, é uma grande porta para que sejam ampliadas as potencialidades do aluno em relação às competências que envolvem a linguagem. Porém, né, para nós, professores de língua portuguesa, é um grande desafio, porque nós reconhecemos muito bem a função da escrita, da leitura. Então, assim, o que seria uma justa medida entre tudo isso? Né? Nós sabemos que o jovem, né, a criança, inevitavelmente, principalmente as crianças dessas gerações, né, elas estão expostas à tecnologia a todo momento. Então, tudo envolve a tecnologia, porque se a gente se utiliza da linguagem em todas as nossas esferas sociais, a tecnologia ela vem ainda para somar a isso. Então, não tem como nós escaparmos dessa nuvem tecnológica. Então, e nem assim, queremos, né? Nem queremos, até porque... incorporar de uma forma boa. Exatamente. Claro, nós evoluímos muito, né? Então, as formas de ensino, as formas de aprendizagem, elas também precisam acompanhar todas essas evoluções, né? É claro que o ensino, as sistematizações de certos conteúdos acabam sendo, sim, inevitáveis, porém, transpor isso sem que a tecnologia, né, a linguagem tecnológica, faça com que esse desenvolvimento seja apagado é o nosso grande desafio. Então, propor um novo pensar sobre a linguagem, eu acho que é o que está muito em jogo, né, muito em xeque para nós que somos professores de língua portuguesa, né, porque, ao mesmo tempo, agora, a gente não tem uma outra forma, né, de estar presente, né, de estabelecer a interação com os nossos alunos, mas é justamente nesse momento que a gente toma uma consciência de que existem, sim, questões que podem aparecer no ensino híbrido, só que outras questões ainda parecem muito desafiadoras. No meu caso, enquanto professor, eu percebo que
questões que envolvem a escrita, né, o desenvolvimento de habilidades que estão associadas à escrita, foge um pouquinho do nosso controle. Porque quando você está ali no contato, presente junto com o aluno, você acompanha, você faz alguns apontamentos, e quando a gente está aqui na tela, você tem corretores, você tem o Google para pesquisas, então aí é uma nova maneira que a gente precisa pensar para resolver todas essas questões com a escrita. Porém, a tecnologia ela faz com que o aluno acabe tomando uma autonomia em relação ao seu desenvolvimento e aprendizado, que talvez em interações face a face, né, durante as aulas mais normais, né, sejam muito mais favorecidas, né? Porém, tem que ter uma justa medida entre o que é o tecnológico, o papel que ele tem, que é inevitável, mas ainda tem muitos desafios aí que a gente precisa superar. Eu acho que a palavra híbrido, né, o ensino híbrido, essa palavra é uma boa palavra, né, porque ela implica os dois, e a relação é entre os dois, né, entre o presencial, entre o face a face, e entre aquele que você não está ali presente, mas o seu discurso, a sua fala está ali motivando, direcionando, né, então acho que a gente, na verdade, está sofrendo um pouco esse impacto, porque a gente tirou completamente presencial e aí a gente está só nessas aulas remotas e nesse distanciamento. Mas eu acredito que isso vai nos trazer muitas reflexões para incorporar ainda mais as tecnologias à sala de aula e principalmente para refletir sobre essa linguagem que está aí, né, na internet, né, nos aplicativos, nos sites, nos jogos, nos games, enfim. E tudo isso é muito importante que a criança reflita sobre isso. Sim, né? Que ela pense sobre isso. Eu acho que eles têm aprendido muito com isso, né, Rô? Eles têm nos ensinado, não é? Exato, também, muito, eles têm um pouco né? nos ensinado. Muitíssimo. É muito interessante isso. E eu queria falar um pouquinho sobre a criatividade. Porque você falou aí, Suzy, Tati, aliás, sobre a questão do Google que está ali na aba do lado, então você pode pesquisar o que você quiser. Como saber se aquilo lá é uma reflexão da criança ou se é algo, né, Ctrl+C, Ctrl+V do Google da aba do lado? Então, essa criatividade que vem com as experiências com a língua, com refletir sobre a língua, é super importante. Como estimular isso? Bom, a gente sabe que pensando nas questões que envolvem, sobretudo a gramática, né, nós ainda temos também, enquanto professores e pesquisadores, muitas coisas para pensar, né? Mas se nós tivéssemos que instigar os alunos a utilizarem essas formas, né, de tecnologia como formas positivas, certamente tentar fazer com que isso para eles pareça não só uma imposição ou uma tarefa, mas tornar aquilo prazeroso mesmo. O aluno, ele, de fato, tem nos mostrado que ele não gosta de ser subestimado, né? O aluno, ele a todo momento, ele precisa ser desafiado, ele precisa encarar a potência que é a internet justamente como um desafio para a resolução de problemas, né? Então, eu acho que tem uma série de aplicativos que também podem ajudar nessas questões de produção de texto ou de interpretação de texto. Nós, enquanto professores, sabemos que isso é um pouco mais tranquilo, né? Então, acho que a parte de gramática, que envolve um pouco mais de teoria, ainda tem sido um grande desafio para tentar fugir daquele normativismo, uma coleção de regras. Então, acho que tornar aquilo muito mais desafiador, tornar o aprendizado muito mais desafiador, é o que vai fazer aflorar, né, toda essa criatividade, essa potência que os alunos demonstram para a gente. O Danilo Rocha Gomes fez um comentário aqui que eu achei interessante. Ele colocou desafios. E que esses desafios não nos paralisem, mas nos impulsionem, né? Bom ouvi-la, Tati, é muito o que discutir. E me incomoda o silêncio dos alunos nesse novo formato.
Então, silêncio nem sempre quer dizer que não há uma atividade reflexiva ali, né? Sim, eu também acho que a gente isso. precisa assim, pensar um pouco o que é o silêncio, um silêncio produtivo, e o que é esse silêncio da passividade, né? Exato. Acho que são duas coisas diferentes. É interessante essa questão do silêncio, que para ele ainda Danilo ainda parece um incômodo, porque isso tem revelado muita coisa, Rô, como você aponta agora. Então, assim, nos próprios trabalhos, nas tarefas que eles entregam, muitos alunos que no presencial eram completamente calados, completamente apáticos, nesse novo formato, embora ainda haja o silêncio, existe muito que está sendo revelado. Muito de espaços criativos, muitas reflexões que no presencial certos alunos não traziam, que eles estão trazendo agora, acho que por uma questão de segurança ou de não estar até mesmo próximo dos alunos. Então, veja como é complicado, né? Ao mesmo tempo em que esse contato, essa interação com os pares, ela faz muita falta, por um outro lado, é inevitável que a gente não repare no que é bom, no que está sendo de resultado produtivo, né? Então, eu acho que esse período, é claro, é um período de grande dificuldade, é um período que nos desafia a todo momento a trazer coisas novas, porém, também tem nos revelado muitas coisas positivas a respeito dos alunos, e principalmente de inovação em relação às nossas próprias práticas, né? A gente se depara com a gente mesmo, né? Exatamente. Então, é um processo que, assim, ele é realmente complicado, porque é árduo, né? Tudo é novo, tanto para nós, professores, quanto para eles que são alunos, né? Esse contato, essa interação, ela faz muita falta, porém, existe um outro lado que precisa ser observado com muita calma, né? Eu tenho alunos, assim, que foram literalmente da água para o vinho. Por quê? É uma nova maneira de pensar, né? Eles se colocam diante dos dados, diante das tarefas e até mesmo diante das aulas de uma outra maneira. E isso é muito bom. Eu achei interessante, super interessante, inclusive, esse comentário. Obrigada, Danilo. Eu acho que esse silêncio que o Danilo menciona, eu acho que também não está associado só aos alunos, porque eu acho que é muito importante um olhar bastante cuidadoso junto aos professores e aos pais, né, que estão tendo que se desdobrar, né, num nível, assim, absurdo para dar conta desse novo normal, né, e aí é interessante pensarmos nesse esforço coletivo mesmo, né, de como nós, profissionais, pesquisadores, podemos colaborar, né, através de construção de espaços mesmo, nesses espaços que a gente possa dialogar de uma forma articulada entre os pais, os professores, os profissionais, a sociedade em geral, né, nos mobilizando para que, assim, não fiquemos também paralisados pelo aspecto negativo, mas não deixamos de considerar também o quão difícil, né, a demanda emocional que está aí em torno desses pais que tem que dar tem que dar conta de um trabalho absurdo, uma demanda de cuidar dos filhos, né? Então, assim, são muitas demandas. Então, é uma dosagem que a gente precisa pensar em como pode ajudar, né, os alunos também, mas pensando também nos pais e nos professores, né? Que é uma demanda absurda, assim. É necessário a gente encontrar caminhos, né? Mas eu Sim, quero na verdade, brincar, na verdade, com você, Suzy, porque a Tati falou um pouco dessa questão da criatividade aí na relação professor-aluno, mas eu queria falar sobre a criatividade na narrativa das crianças, na linguagem das crianças, nesses jogos simbólicos, a criatividade no brincar e a criatividade nas narrativas das crianças, como estimular isso também. Porque, além de tudo, a gente, né, mais uma vez, a gente tem pais e crianças muito próximos dentro de casa nesse momento, mas também professores e crianças de educação infantil que estão tendo que se relacionar. Né? Sim, sim. E aí, como é que fica para estimular essa criatividade na criança menor? Bem, assim, entendendo um pouquinho do que é a criatividade, né? A criatividade a gente pode entender como esse processo, né, que envolve essa exploração desse conhecimento que a criança já adquiriu
e também nessa estimulação da expansão, da ampliação desse conhecimento. E eu acredito que o brincar é um recurso eficaz nesse processo. Por quê? Porque o brincar, ele leva a criança a muitas direções, assim, né? Leva a criança a explorar a sua imaginação, né? A explorar um pouco o campo das histórias mesmo, quando ela elabora uma história. Aí ela tá explorando a linguagem, assim, na sua dimensão mais ampla, assim, né? Ela está adquirindo, aumentando o seu repertório. Então, eu acho que o brincar, ele é super importante. E o brincar associado à criatividade, Rô, eu acredito que a gente subestima muito as brincadeiras não estruturadas. Porque eu acho que as brincadeiras estruturadas são, assim, oferecem um espaço muito potencial. Por quê? Um objeto qualquer pode se transformar, por exemplo, em um cano pode se transformar num telescópio. O tapete da sala pode se transformar no mar, né? Então, assim, é muito interessante. E, inclusive, eu sugiro que para quem tem acesso, não é, o documentário Territórios do Brincar, porque é super interessante. Eles vão fazer essa ligação, esse resgate dessa cultura lúdica na escola, né? Dessas brincadeiras não estruturadas, dessas brincadeiras tradicionais mesmo, da própria cultura lúdica que é disseminada na infância, assim. Tem um comentário aqui, mais um comentário da Fabiana Vilela. Ela diz assim, uma nova maneira do aluno que não se expressa presencialmente, falando sobre aquilo que a Tati tinha dito, né? Se expressar no ambiente virtual, às vezes pelo receio de um comentário errado, de ser criticado pelos colegas, nesse lugar que é mais seguro, entre aspas, né? Porque você não está ali face a face, talvez seja um outro momento de se colocar. E eu acho isso interessante, porque isso mostra os diversos caminhos pelos quais a criança, né, vai interagir com a língua, interagir com o outro. Eles vão criando as próprias estratégias, né, de aprendizado. Sim. Isso que é o mais interessante. A gente precisa ter uma escuta ativa e um olhar ativo para observar aí, né, esses vários caminhos que são válidos, né, são todos válidos. Tem um comentário aqui da Mari Gomes que eu gostaria de ler, que eu acho que é interessante a gente compartilhar um pouco dessas experiências, né? Ela diz assim, meus filhos iniciaram no inglês com 2 anos e meio. Aula domiciliar com duração de 2 horas, uma vez por semana durante quase um ano. Devido à pandemia foi preciso parar. Agora estão com 3 anos e 5 meses. Passei a observar que mesmo tendo acesso diário a uma hora de exposição de diálogos em inglês, por meio de desenho na plataforma Netflix durante esses últimos 5 meses, percebo que o repertório deles não ampliou. Isso mostra que a exposição às telas não garante uma aquisição de qualidade, porque falta interação. Exato, né? Exato. Porque só a exposição não é suficiente para garantir isso, né? Se fosse só receber, né, a gente dormiria lá com um fone de ouvido, escutando lá o inglês e acordaria bilíngue. Exatamente. E ele precisa ter também um momento de dividir isso com outras crianças, né? Dividir todo esse aprendizado com outras crianças para que para ele comece a fazer sentido. Então, nesse caso, a interação é fundamental, né? É aquilo, só a exposição, ela não é o suficiente para colocar o aluno diante do desafio, né? Ela é suficiente para o aluno ouvir, né? Tudo bem, exatamente. Agora, quando ele está em contato com outros colegas, em contato com os professores, em contato com atividades bem planejadas, aquilo sim passa a fazer sentido, né? Sim. Na verdade, acho que é isso mesmo, né? Se fosse só esse receber, esse input, né? A Fernanda até colocou aqui um comentário interessante, a importância do outro na aquisição da linguagem. Na verdade, a importância do outro na constituição do sujeito em qualquer momento da sua vida, né? Sim, bem isso, Rô. O outro está ali o tempo todo, né? E ainda mais na aquisição. Eu queria conversar com vocês um pouco sobre... Vocês duas têm uma abordagem enunciativa, né? Vocês partem de uma concepção de língua e de linguagem que é uma concepção enunciativa. E isso traz
para uma visão de ensino e para uma visão sobre língua mesmo, sobre gramática de língua, sobre estrutura de língua, sobre como a língua é usada dentro dos contextos sociais. Isso acaba deslocando vocês de um lugar mais tradicional para um outro lugar, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? Quando vocês falam de gramática, né? A criança, desde pequena, já tem gramática na sua constituição como sujeito discursivo e de língua, né? Sim. O que a gente está falando especificamente quando a gente fala de gramática na aquisição e no ensino? Então, em relação às questões de ensino, dentro dessa teoria, que é uma teoria francesa, né? Ela é de base enunciativa, de um teórico chamado Antoine Quillioli. E essa teoria, o mais interessante, Rô, é que assim, ela nos faz pensar muitas coisas sobre ensino, mas ele em si não tratou dessas questões durante o processo em que ele elaborou todos os estudos, enfim, e todas as suas análises. Então, assim, a teoria ela proporciona para a gente um novo olhar sobre a linguagem e sobre o funcionamento da língua, né? Então, quando a gente traz isso para as questões de ensino, a gramática que nós tentamos compreender e construir é uma gramática realmente construída, que olha principalmente para o uso que, no caso, os alunos ou os falantes, né, os usuários, fazem da própria língua para depois partir para qualquer tipo de sistematização ou aparato teórico que está ligado a determinado fenômeno, né? Então, o que importa para a gente? Tentar compreender como que essa língua ela funciona. E nada melhor do que o nosso aluno, enquanto grande potência criativa, para nos mostrar isso. Então, quando a gente enxerga a teoria, a gramática, dentro dessa teoria que nós utilizamos, a gramática, é claro, nós enxergamos dentro da língua um conjunto, né, um sistema, né, existe um todo organizado, mas que aqueles que utilizam a língua, eles não são alheios a esse sistema, né? Eles conhecem muito bem. Então, por exemplo, em sala de aula, nós valorizamos primeiramente aquele conteúdo, aquele aparato, né, de experiência que o aluno ele já traz consigo, e a partir disso, nós trazemos uma reflexão sobre o funcionamento da língua. Suzy, e na Sim, criança? Eu acredito sim, Rô, que a criança ela tem uma gramática que lhe é própria, até porque as representações da criança sobre a língua, sobre o mundo, elas ainda estão em processo de formação, né? E aí é importante que a gente perceba esse processo e receba esse processo de forma assim a estimular essa criança, né? Quando ela está produzindo sentidos, que ela fala uma palavra, às vezes a criança ela fala uma palavra, ela define uma palavra e esse conceito ele não está diretamente ligado, por exemplo, com as definições da gramática. E aí há uma tendência de rapidamente a gente corrigir essa criança. E eu acho que a grande contribuição do Antoine Quillioli é justamente pensar nesse movimento de estimular essa criança, né, a construir diferentes sentidos, e nessa estimulação valorizando essa maneira de pensar da criança, né? Porque, por exemplo, se você questiona ela sobre aquela palavra, isso vai fazer ela pensar sobre aquilo, isso vai levar ela a elaborar uma explicação, uma argumentação, e todos esses movimentos, eles são fundamentais para todo o processo aí, ao longo do processo educativo dessa criança, né? Então, se você poda ela inicialmente já, eu acho que fica bem complicado, assim, para a criança, né? Então, eu acho que a grande contribuição da teoria, nesse sentido, é de sim, né? Estimular a criança a construir sentidos que a gente não está encontrando na gramática. Eu acho que a grande potência da teoria é dizer assim, ó, tentar compreender mesmo a fala da criança conectada ao seu mundo subjetivo. E acho interessante também pelo fato de que há uma diferença importante que a gente precisa sinalizar aqui entre o que é a gramática normativa,
o que é essa gramática tradicional dos livros e das classificações, e o que é a gramática, claro, que ela é uma possibilidade, né, é uma prescrição de língua mais culta ou mais padrão, mas é prescrição. E o que é essa gramática? Que é a gramática que organiza o nosso falar, os enunciados que são enunciados reais, que estão ali no dia a dia e que são também utilizados pelas crianças, né? E se há algum estranhamento, a gente precisa olhar e falar, bom, por que isso apareceu aí na fala dela? O que de língua tem aí para que isso apareça, né, num enunciado de uma criança? Alguma coisa isso pode nos mostrar, né? É importante, Rô, considerar, principalmente para nós professores, que assim, o aluno ele não chega vazio. Claro. Ele já chega com um domínio, né, com uma destreza muito incrível da própria língua. Então, tudo isso precisa ser valorizado em forma de reflexão em sala de aula, né? Ao invés, por exemplo, de trazer uma série de classificações, de nomenclaturas, fazer o aluno repensar e pensar mesmo tudo aquilo que ele já faz com muita naturalidade, né? Um exemplo assim muito simples, os alunos eles sabem utilizar palavras, né? Eles sabem que de alguma maneira aquela palavra ela foi criada, né? Então talvez não propor que os alunos se tornem mini linguistas, mas colocar o aluno para pensar diante do próprio uso e fazer com que ele compreenda que existe algo de sistemático, existe algo que se repete, né? E que é da ordem da própria língua e que na maior parte das vezes essas classificações engessadas, elas acabam não comportando. Por exemplo, você falou de exemplos que as crianças trazem, né? E que muitas vezes o adulto acaba olhando com estranhamento. Um dos exemplos mais interessantes, até a Márcia traz muito esse exemplo para a gente, que é do pretérito perfeito. Da criança, a Suzy até trouxe o exemplo da criança jogando algo no chão. A criança atira algo no chão e ela imediatamente ela fala caiu, antes mesmo daquela própria ação ter acontecido. Então, onde ficaria o pretérito perfeito diante desse emprego super criativo que a criança faz da língua, né? É muito interessante isso. Acho que é uma boa reflexão, principalmente para a gente pensar em contexto escolar, né? Porque, inclusive, o fato de se questionar essas classificações tão engessadas e tão duras, que muitas vezes as crianças têm dificuldade até para entender, para colocar ali naquela caixinha palavras que elas usam normalmente, né? As palavras são usadas por elas de forma muito normal. Ponham aí os advérbios, por exemplo, né? Que as crianças utilizam tanto. E na hora de classificar, cadê o advérbio? Meu Deus! Né? De então, mostrar uma relação, de uma proposição, alguma coisa muito simples e se perde no meio de um monte de nome. Com 3 anos, as crianças já estão lá usando todas as preposições e daí, na hora na escola, some da cabeça. Tem alguma coisa errada aí com esse ensino, né? É como se o aluno ele tivesse diante de duas línguas. Sim. Uma língua que ele olha dentro da escola e uma outra língua que está ali fora, né? Então, a gente precisa encontrar meios e que ainda muitos livros didáticos, até mesmo esses, os documentos que acabam trazendo esse norte do ensino, oficiais, né? Exato, eles precisam comportar isso na prática. Porque mas tem mudado muito, né, Tati? Tem mudado bastante, Rô, mas eu acho que ainda assim a gente se depara com o tradicional. Há uma cultura escolar. Exato. Você encontra livros didáticos que têm já as habilidades para serem seguidas da BNCC, você encontra a gramática ali na sua mais acepção tradicional mesmo, né? Então, isso precisa mudar. E até porque, para nós, professores, isso se torna perigoso, porque ao mesmo tempo em que você quer trazer uma reflexão, trazer um ensino que faça com que o aluno pense sobre a língua e não só receba um conteúdo pronto, isso a gente fica com medo de trazer tudo isso e chega lá na hora do vestibular, o menino precisa da classificação ainda, né? Então, existe um descompasso muito grande entre essas coisas, né? Então, ao mesmo tempo que
a gente precisa fazer com que o aluno ele pense sobre a própria língua, o uso que ele faz da língua. Você tem aí um resultado lá fora de vestibular que cobra essas classificações. Você tem um aluno que não consegue fazer essa conexão entre a própria língua que ele usa e aquilo que é discutido na escola. Então, são questões assim que ainda precisam ser muito amadurecidas para a gente. É verdade. E meninas, como que o lúdico ajuda a pensar no ensino de gramática? Quais são as contribuições que o lúdico, que o brincar, que as narrativas, que essa exploração dessa linguagem, que é uma linguagem mais da própria criança e dos seus contextos, como é que isso ajuda na variedade que nós temos, na diversidade que nós temos aqui no nosso país? Eu acredito que os recursos lúdicos nesse âmbito, né, do ensino, da escrita e da leitura, eu acho interessante alguns exemplos, né, alguns trabalhos já desenvolvidos, por exemplo, que apontam as contribuições, por exemplo, da utilização de parlendas, que as parlendas, elas têm muita relação com a cultura popular. Então, assim, se você for analisar, tipo, mesmo aquelas crianças de camadas mais desfavorecidas, elas já ouviram algum tipo de parlenda. Então, eu acho que parlendas, cantigas de rodas, inclusive, tem uns trabalhos muito interessantes para quem se interesse, né? Que mostra as contribuições, por exemplo, das parlendas e das cantigas de rodas nesse processo de ensino de leitura e de escrita do Claudemir Bellintani. Ele é um pesquisador, professor, né, da Faculdade de Educação da USP. Então, ele tem muito trabalho, assim, nessa área, e eu acho que ele nos ajuda a pensar, lendo ele, nos ajuda a pensar como que a gente pode estimular esses jogos simbólicos, fazendo uma associação com esses aspectos linguísticos e estimulando essas representações que estão associadas tanto à realidade imaginária quanto ao campo do real, né? Porque a gramática fica muito naquele concreto, assim, né? Então, eu acho que os jogos lúdicos ajudam a dinamizar esse ensino e o que eu acho mais importante também é de reconectar, né, a cognição às emoções, porque aí eu acho que o ensino, ele vai se tornar, o processo de aprendizagem, ele vai se tornar, para a criança, mais significativo. Tem um comentário aqui do Danilo Rocha Gomes, ele escreveu assim, atividade epilinguística, é isso. Promover o pensar sobre o próprio pensar, que jogo incrível, promover essas ações, repito, trabalhar a autoestima do sujeito. Lembro do grande Veríssimo Gigolo das palavras, a língua precisa apanhar todos os dias para saber quem é que manda. O que as crianças e adolescentes fazem é um prato cheio para ver a dinâmica dessa atividade. Nossa, dúvida, muito legal. Danilo, sem dúvida, é exatamente isso, é favorecer essa atividade epilinguística e tornar palpável para o aluno, né? Todas essas regularidades, esse sistêmico, que ele não deve ser dado, né? Ele deve ser construído pelo próprio aluno. Sim, até porque a atividade epilinguística, ela surge do espontâneo, né? Ela surge ali no espontâneo, né? É algo... incontrolável, né? Exatamente, é interessante. É o movimento do sujeito, né? Sim. Tati, na aula de língua portuguesa, o que acontece aí com o lúdico e com a gramática, com o ensino de língua? Então, é como eu tinha comentado antes com vocês, né? Os livros, eles ainda nos prendem muito mais, mas a gente tenta soltar, né? As aulas. Então... É que os livros didáticos, eles são concebidos como manuais para o professor, do que o professor deve fazer. Se isso for quebrado, vai ser eles se tornam uma ajuda, né? Não um manual. Acho que mas não no sentido de quebrar alguns paradigmas. Sim, e assim, e propor de fato que todo aquele conteúdo ele seja tornado, ele se torne reflexão do aluno, né? Porque muito mais fácil durante, sei lá, o processo de formação de palavras. É muito mais fácil eu chegar e falar assim, olha, gente, existem 2 processos, composição, derivação, e é isso aqui, vejam essa tabela.
Isso é muito mais fácil do que, por exemplo, construir com alunos uma lista de palavras, propor uma investigação a respeito de sentido, a respeito de forma, para, a partir de tudo isso, entrar dentro de uma sistematização. Então, assim, em sala de aula, o que a gente precisa buscar é voltar um pouquinho, né? É trazer essa teoria um pouco depois, né? Que o aluno já conseguiu compreender como determinado fenômeno funciona. O percurso acho que é outro, né? Ao invés de classificar e depois, né, falar para a criança, agora veja nos textos como isso aparece, é o contrário. Exato. Olha a linguagem, olha isso. Exato. O que essa palavra aqui tem parecida com essa? Na sua forma, na sua posição, na sua significação. Exato. E daí fazer o caminho para o classificar, né, Tati? Acho Exatamente. que essa é a proposta do trabalho de vocês, na verdade, sim, né? Sim. E nós estamos quase acabando já. Eu falei para vocês que passa super rápido. Passa rápido. Passa super rápido. Eu vou ler mais um comentário do Danilo aqui. Ele colocou um comentário até antes daquele que eu falei sobre atividade epilinguística, que eu acho interessante também. Danilo bombando aqui na live, hein, Danilo? Como nós, pais, avós, tios, enfim, todos que ficamos no entorno da criança, precisamos estar em rodas de conversa, assim como essa, para ver o quanto podemos contribuir para o desenvolvimento dessa atividade de linguagem das nossas crianças. Entender a atividade de linguagem dessa forma, estar sensível a isso, ajudaria muito no processo de ensino-aprendizagem que acontece na escola. É outro movimento. Estamos falando de respeito, de autoestima, estamos falando de liberdade. Que linda abordagem. É isso mesmo, né? É exercitar a escuta, né? E a partir dessa escuta... Abraços do Piauí. Ai, o Piauí. Exercitar a escuta e a partir dessa escuta, né, trazer aí o que a fala, o que a linguagem tem para nos enriquecer, né? Sempre tem. Meninas, tem uma pergunta aqui também que a gente tinha pensado, inclusive nós colocamos no nosso roteiro, que é um pouco sobre o papel do professor e do outro nesse processo de aquisição de ensino, nesse processo de ensino-aprendizagem e de aquisição de linguagem. Acho que, na verdade, a gente, durante toda essa live, a gente tem falado sobre esse papel do outro, sobre essa interação com o outro, né? E como isso é importante nesse processo. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre o papel do outro na aquisição de linguagem e no ensino. Eu acho importante pontuar também, Rô, sobre as diferentes realidades, né, que configuram a infância no Brasil, as infâncias, na verdade, no Brasil, né? A gente sabe que existe realidades desiguais, né? E isso impõe desafios, né? Quando a gente fala dessa questão, né, de trabalhar com o outro, é super importante a gente contextualizar isso pensando em diferentes realidades, né? E é inegável que a existência de barreiras, tipo, estruturais, sociais, elas limitam muito o trabalho do professor. A gente está visualizando isso nesse momento atual. Existem crianças que têm um acesso à internet, e tem outras que não conseguem acessar, né? Então, isso é importante a gente pensar. É uma realidade muito, muito dura. Sim, né? E isso é importante pensar. Sim, isso é importante pensar, porque assim, e também a gente pensar o quanto a escola e os seus atores, né, eles podem dialogar, né, com essas diferentes realidades, porque senão a gente é como um movimento que nos paralisa, né? Pensar assim que existe mas é necessário pensar nessas outras esferas, né? Muito importante. E aí pensar também que o brincar é muito importante, inclusive pensando no brincar como um fator de resiliência, né? Porque a gente sabe que a criança ela é capaz de brincar nos mais diversos ambientes, assim, nos ambientes mais precários,
ela consegue brincar. Então, eu acho que a linguagem lúdica também desse professor vai fazer diferença, né? E eu acho que pensar nesses aspectos é importante para pensar também que a escola, mesmo nessa modalidade de ensino remoto, ela continua sendo um ambiente significativo, né? Nesse processo do brincar, nesse processo da aprendizagem, dessa troca de experiência. E ela também vai esse movimento, esse atual momento, é um momento de pensar de forma flexível, né? Exercendo a nossa flexibilidade cognitiva o tempo todo, né? Que é pensar flexível diante de uma mudança abrupta, né? Então, eu acho que é desafiador, mas esse aspecto desafiador não pode nos paralisar. E a gente precisa considerar outras realidades aí, né, nesse ensino. Pelo contrário, né, motor para a gente justamente pensar, e mais do que isso, acho que quando você traz todas essas diferentes realidades, Suzy, eu acho interessante pensar como a criança que está ali na realidade mais dura, né, mais sofrida, a linguagem brota ali. Sim. Né? Existe linguagem, existe língua, existe sujeito, existe subjetividade, existe um eu e um outro que se relacionam. Então, está ali, né? O terreno fértil está ali, independente e muitas vezes em uma realidade, né, super abastada, você tem mais escassez, né, de relacionamento, de interação, né? Então, assim, tudo isso é muito heterogêneo. Sim, a gente precisa olhar para essas coisas, né, com um olhar mais sem julgamento, digamos assim. Sim, e na prática, Rô, essas reflexões, elas são muito importantes, porque elas têm implicações importantes, por exemplo, no movimento de desconstruir essa ideia muito equivocada, eu digo muito, eu quero enfatizar isso na minha fala, de pensar que a criança pobre, ela não é capaz de aprender, né, porque ainda existe muito essa ideia equivocada, até mesmo em meios, assim, que a gente considera absurdas, mas ainda existe, né? Porque no passado a gente sabe que teve um movimento de patologização da pobreza, né? Inclusive eu faço uma crítica à própria psicologia, né? Porque a psicologia, durante muito tempo, ela tentou fazer uma prática clínica aplicada à educação, e a psicologia da educação não é isso, né? Então, é importante pensar sobre esses aspectos. Tem uma... Tati, só colocar para você, que eu acho que cabe também já para você essa pergunta. A Alessandra Vieira coloca essa pergunta. Nesse momento de pandemia em que os pais estão sendo professores dos filhos, como eles podem auxiliar as crianças nessa aprendizagem? Acho que você já pode entrar aí também. Vou pegar esse gancho, depois até já entra muito no que eu pretendia falar para complementar as meninas. O papel do professor neste momento e também no momento em que ele está presencialmente, é tentar favorecer caminhos, né? Criar meios para que o aluno ele se crie cada vez mais autônomo e seguro do seu próprio aprendizado, né? Então, não que o professor tenha um papel central, porque eu acho que nesse caso a centralidade ela continua sendo no aluno. Então, como a Suzy mencionou, independentemente do lugar, independentemente da classe social, eu acho que o professor ele precisa fornecer caminhos, né? Estar munido de estratégias para que esse aluno seja capaz de tomar realmente autonomia para cada vez mais ele trilhar o próprio caminho, né? Seja diante de qualquer disciplina, de língua portuguesa, matemática, enfim, o professor ele precisa estar bem munido para fornecer essas ferramentas. No caso aí dos pais, eu não sei se a gente pode falar que os pais estão virando professores, né? Eu acredito que, assim, os pais, eles também precisam estar alinhados com os professores para tentar favorecer essas práticas, né? Criando rotinas de estudo, não dando resposta nenhuma,
não ficando ao lado da criança enquanto ela está assistindo a aula. O tempo todo ali, o tempo todo, porque isso acaba, ao invés de ajudar, acaba piorando, né? Porque o aluno ele não vai desenvolver aquilo que ele precisa desenvolver enquanto sujeito, né? E pensar também que o aluno ele está ali e o professor ele precisa enxergá-lo em sua individualidade, né? Ele está ali, ele vai se constituir, ele precisa criar também as próprias estratégias. E é aí que entra um trabalho bem formado do professor para favorecer essas ferramentas e também o apoio dos pais para assegurar que essas ferramentas estejam sendo colocadas em prática, né? E não... porque, assim, aprender... Eles estão aprendendo a todo momento, né? A participação dos pais, eu acredito que ela entra muito mais nessa parte do suporte, de organização, né? E como um interlocutor também, exatamente. Né? Porque as crianças, a gente vê, eu percebo um pouco isso. Na sala de aula, os enunciados vão ganhando corpo e vão ganhando sentido, porque há muitas reformulações, as crianças perguntam, o professor explica, e depois reexplica, e dá um exemplo, e depois dá outro exemplo. Então, na verdade, os pais, nesse momento de isolamento e de aulas remotas, os pais acabam assumindo um papel de interlocutor. Mas não quer dizer que a criança queira respostas dos pais. Eles querem alguém que escute, eles querem alguém que esteja ali do outro lado para que eles possam linearizar a sua fala, formular e reformular e assim compreender e se fazer compreender. E se sentirem validados, né? Sim. Enquanto aprendizes, né? Eu acho que é isso que eles precisam, é se sentir validados. Sim, eu trabalho com formação de professores também, e uma coisa que eu sempre digo para as professoras é que se a gente quer um aluno protagonista, o professor também precisa ser protagonista. O professor precisa pensar suas atividades. Por que eu estou fazendo isso? O que eu quero de resposta do meu aluno? Quais são as respostas que são previstas? Quais são as que não são previstas? E como é que eu posso, né, de uma certa forma, dar espaço para esse imprevisto? Né? Como é que eu lido com isso? Então, esse protagonismo do professor, que você disse muito bem, não é centralidade, né? Mas é protagonismo, traz um protagonismo também para os alunos. Bom, eu vou mandar um beijo para Várzea Paulista, porque a Sueli Basto falou, também quero um abraço de vocês para a Várzea Paulista. Então, Sueli, um abraço para a Várzea Paulista, para o Piauí, para São Paulo, para o Sul, para Bahia. Para todo mundo. Olha lá, viu? E eu vou também ler aqui o comentário da Cleusa Nogarini. Adivinha quem é a Cleusa Nogarini? Quem? Da minha Mames. Ai, que linda! Estão de parabéns, muito bom, bate-papo esclarecedor e leve. Um beijo para Araraquara. Meio suspeita, né? Bom, tem outros comentários aqui. A Fabiana Vilela diz, acredito que cabe aos pais uma visão de valorização sobre a brincadeira e o brincar, sendo bem utilizado o tempo e o espaço com a criança, construir com a criança uma interatividade, entrar no mundo deles, entrar nesse jogo simbólico, né? Exato. Sim. E até mesmo, Rô, com esse posicionamento, né, de enxergar a brincadeira enquanto potência, faz com que a gente reveja também a própria concepção do erro, né? Enxergar o erro como possibilidade, seja em qualquer esfera e não como anulação. Sim, sim. A Sueli Basto também traz um relato aí. Ela fala, eu tento fazer o papel de pai e mãe, mas não consigo fazer de professor. Já tentei, eu deixo ele só se precisar. Ele é bem seguro com as professoras dele, só tem 11 anos. Que bom, lá, já está desenvolvendo autonomia. Ai. Sim. E a Ana Cláudia Souza dizendo que é um orgulho ser sua tia, Suzy. Ai, que linda! Obrigada, tia. Muitos comentários aqui. Eu acho que a gente passou por todas as questões, não? Sim. O que vocês acham? Acho que nós finalizamos. Sim, acho que finalizamos. Conseguimos, chegamos ao final do roteiro. Gente, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui. Suzana Almeida, vou falar o nome inteiro para quem quiser procurar.
aí os textos, entra lá no Google Acadêmico, pesquisa Suzana Almeida, que você vai encontrar alguns dos artigos publicados pela Suzy. Aí na tela você tem também o e-mail da Suzy, caso você queira entrar em contato com ela. A Alessandra Del Ré já disse, eu vou entrar em contato com a Suzy para ela me dar umas dicas aí sobre o brincar, porque a Alessandra tem só 2 lá em casa, lá na casa dela. E ela falou que ela sabe muito bem como é que é esse jogo, essa brincadeira de jogar e pegar, que é a mesma fase. Quero agradecer também a Tatiana Vilela, vou falar o nome inteiro também, para quem quiser buscar. Aí, a Tati tem também, acho que na dissertação dela, ela tem um exemplo de atividade em língua portuguesa para trabalhar a reflexão sobre preposições, né, Tati? Sim. Tem uma proposta, né? Sim. E uma dessas propostas, ela foi até aplicada com alunos do 9º ano e alunos do 3º ano do ensino médio em 2011, e os resultados foram muito bacanas, foram alunos de periferia. Eles construíram, assim, hipóteses e sistematizações incríveis também, voltados para o ensino de preposições. Muito bom. Então, quem quiser procurar aí os textos da Suzy, da Suzana Almeida e da Tatiana Vilela, é só vocês ou entrarem em contato com elas, ou então procurarem aí no Google Acadêmico, ou então aí nas bases de dados vocês vão encontrar de pesquisa, tá bom? Foi um prazer imenso, e eu aproveito para dizer que essa live vai ficar gravadinha aqui na página do Gealim, do Facebook, mas também vai estar disponível, acho que a partir de amanhã ou de sexta, se não me engano, no YouTube. Então, caso vocês desejem ver, rever, compartilhar, né? Fiquem à vontade. A conversa para por aqui, mas continua nos comentários, então você pode deixar o seu comentário aqui embaixo. Suzana tem Facebook, Tatiana também tem Facebook, então caso vocês queiram deixar alguma pergunta, elas podem entrar e responder, ou então fomentar aí um debate, né? E eu já aproveito para dizer que daqui 15 dias, dia 23/9, nós vamos ter uma nova live, porque a gente não para. Vocês só acham que a gente está paradinho dentro de casa. Na verdade, a cabecinha está borbulhando aqui. Na próxima live, então, nós vamos receber o professor Paulo Ávila, e a professora Evangelina, da UFPB, e eles vão falar sobre multimodalidade e ensino. É interessante porque a Mariane falou com a gente sobre multimodalidade na aquisição de linguagem, e agora a gente vai trazer a multimodalidade para uma reflexão sobre ensino. Então, mais uma live imperdível. Com certeza. Sim. Quero agradecer a todos, todas e todes que estiveram aqui durante essa 1 hora e 8 minutos, conversando com a gente, ajudando, fazendo perguntas, refletindo. É para vocês que a gente faz isso, e a nossa intenção é cada vez mais levar conhecimento de qualidade, ciência boa, feita por pessoas responsáveis, boas, né, para um grande público, acessível a um grande público. Muito obrigada a todos. Obrigada. Nas redes sociais, compartilhem os nossos conteúdos, e a gente se vê dia 23/9. Beijo, Suzy. Tchau. Tchau. Obrigada, tchau.